A Rádio Atlan apresenta O Mundo Oculto. Você está pronto para abrir os olhos para um mundo novo? Apresentação: Josiane Antor. Olá, ouvintes da nossa Rádio Atlan. Estamos começando mais um programa, O Mundo Oculto. Hoje nós vamos falar sobre as 7 humanidades ou as 7 raças raízes, como vem na descrição da doutrina secreta. Eu sou Josiane Antor, filósofo, buscador espiritual, e nós vamos tratar hoje de um tema, e eu preciso apresentar esse resumo inicial para você, do processo evolutivo que a humanidade passa, segundo as perspectivas das doutrinas ocultas ou do ocultismo, e tanto a origem como o desenvolvimento da humanidade a partir desse ciclo dentro do Manvantara humano, ou seja, dentro da manifestação do ser humano na nossa realidade. Então, nosso programa hoje vai tentar destrinchar no máximo possível, no que é possível, compreender a estrutura, o desenvolvimento do processo evolutivo humano em sua totalidade, em sua coletividade, vamos assim dizer, né? As 7 raças raízes constituem um dos pilares da antropogênese apresentada por Helena Petrovna Blavatsky, principalmente na sua obra capital, A Doutrina Secreta, né? Esse conceito descreve a evolução espiritual e física da humanidade através de 7 grandes etapas, cada uma subdividida em subetapas ou ciclos menores de desenvolvimento da humanidade, refletindo o desenvolvimento progressivo da consciência humana. Cada uma dessas humanidades ou raças raízes são subdivididas em 7 sub-raças, totalizando 49 etapas evolutivas que a humanidade deve atravessar. Esse modelo, segundo os mestres espirituais, busca explicar a origem, o desenvolvimento e o destino da condição humana. Mas o objetivo da nossa reflexão, do nosso bate-papo hoje aqui na Rádio Atlan, no nosso programa O Mundo Oculto, é objetivar as características dessas 7 raças raízes, né? Vamos começar então com a primeira humanidade, ou primeira raça raiz, a raça polar. Eles eram seres etéreos, quase que imateriais, compostos de uma energia espiritual, mas que já estavam perambulando dentro da realidade vigente do nosso mundo material. São chamados de polares, porque não havia corpo físico denso, não havia individualidade definida, havia uma consciência, uma mentalidade coletiva, habitavam predominantemente na região polar, né? E aqui é importante que a gente faça uma primeira reflexão. Mas você disse que eles não tinham corpos físicos densos e habitavam a região polar. Sim, porque ainda que não tivessem nenhum tipo de corpo mais denso, havia um tipo de forma, ainda que muito sutil, que já não estava diretamente ligado a uma condição espiritual eterna, né? Vamos assim dizer. Então, foi um primeiro desdobramento dessa condição eterna ou espiritual para a condição material de um modo extremamente sutil. Isso precisa ficar mais claro, né? Qual seria o propósito dessa primeira raça raiz, né? Estabelecer a semente espiritual da humanidade, ou seja, os primeiros paradigmas, as primeiras características do que tem que ser a raça humana segundo o planejamento desses mestres. É claro que na doutrina secreta, no ocultismo, existe essa agenda
que eu chamo de uma agenda linear do desenvolvimento humano, mas isso aqui não implica necessariamente que seja objetivamente ou totalmente dessa maneira, tá? Nós colocamos esse assunto aqui porque a Blavatsky, a doutrina secreta, representa uma fonte quase que inesgotável de informações preciosíssimas sobre questões ontológicas, metafísicas, a origem da humanidade, final de ciclos, final e início de novas eras, tipos de energias, tipos de seres, que a gente precisa também descriptografar, né? Há uma informação que talvez você não saiba, ou alguns de vocês já sabem, de que a doutrina secreta não foi devidamente compreendida ainda pela raça humana, e ela já tem mais de 150 anos, né? Ou quase isso, e apenas 30%, 40% da condição existencial do ser humano que teve acesso a esse tipo de informação. Então, é preciso estabelecer também uma revelação ou um desvelamento dessas informações, porque todo o trabalho humano, no atual estágio do desenvolvimento da consciência humana, requer o foco da mente como parâmetro de percepção da realidade. Isso vale tanto para aqueles que estudam a ERC, como para aqueles que estudam a doutrina secreta e outras obras ou doutrinas ou instituições que buscam, de maneira séria, estudar a evolução humana. A segunda raça raiz, ou segunda humanidade, ela foi cunhada, caracterizada como sendo a raça hiperbórea. Eram seres ainda etéreos, mas com uma leve densificação em relação à primeira raça polar. Os corpos já eram mais definidos, porém ainda não físicos. Portanto, aqui tem o início da individualidade humana a partir da raça hiperbórea. Localizadas na mítica hiperbórea, associada às regiões árticas. E aqui é importante dizer o seguinte: essas primeiras raças humanas, os ciclos evolutivos humanos, polar, hiperbórea, nós vamos falar daqui a pouco da Lemúria, da Atlântida e a nossa própria raça atual. A estimativa do tempo de existência dessas civilizações a gente tem que questionar bastante, porque inclusive a raça hiperbórea ela foi até meados do início da era Atlântica, né? Logicamente que essa raça hiperbórea, com o passar do tempo, ela foi se densificando ainda mais, né? Mas ela foi tomando um caminho evolutivo um pouco distinto. E a raça lemuriana foi se desenvolvendo, a Atlântida também. Então a gente precisa compreender que não é uma coisa tão fechada em termos de cronologia. Esse é um ponto que eu penso que seja interessante que a gente reflita. O propósito evolutivo da raça hiperbórea é iniciar a transição da consciência coletiva para a individual, preparando a manifestação mais densa e, na verdade, preparando algo que deveria ter acontecido já no início, mas não ocorreu, que é vamos dizer assim, a entrega, ou pelo menos a objetivação de uma mente mais vigorosa, né? Isso só vem acontecer na terceira raça raiz, ou terceira humanidade, conhecido como a raça lemuriana. Primeiros seres humanos com corpos físicos tangíveis, habitantes da Lemúria. E aqui tem dois temas muito interessantes, na verdade, três temas interessantes que, na verdade, a gente precisa entender. Primeiro, segundo a descrição daqueles que conseguem ler no Akasha, nos registros akáshicos, os clarividentes, místicos, médiuns, por aí vai. E também na descrição dos próprios ocultistas, espiritualistas, os lemurianos, eles detinham em torno de 7 a 9 metros de altura, eram corpos gigantescos. Nós estamos falando aqui de um período que tem já uma estimativa de 25, 22 milhões de anos atrás para cá, né?
segundo os próprios registros de Blavatsky, eles teriam surgido há 22 milhões de anos, né? Ou, pelo menos, esses seres teriam recebido a condição mental, o apanágio do livre-arbítrio, de uma capacidade mental a partir de 22 milhões de anos atrás, com a interferência de uma classe, de uma hierarquia de seres conhecida como os Kumaras, classe de seres que se revoltou ou que se rebelou ou que não aceitou o modo como inicialmente esses seres humanos foram engendrados, né? E por isso eles tiveram que antecipar, dentro da condição humana, um programa, um software, que é o corpo mental, né? Só que uma outra característica que a gente pode perceber neles tem a ver com a androginia. Eram seres que não tinham divisão sexual, polarização sexual, né? Inclusive, a forma desses seres humanos se reproduzirem era por meio de cisciparidade, de partenogênese, né? Não havia a reprodução sexual como nós conhecemos hoje. Então, era um tipo de reprodução sexual extremamente complexa, rudimentar, vamos assim dizer, né? Nessa própria raça lemuriana, ou terceira humanidade, ao início da mente racional, né? Já que houve interferência desses Kumaras, né? E o propósito evolutivo dessa raça era estabelecer a base física da humanidade e introduzir a dualidade sexual, permitindo a reprodução e a diversidade genética. Observe que a diversidade genética só surge na terceira humanidade e não na primeira. Isso é um fato curioso, mas Josiama, a primeira humanidade ela era sutil, não havia possibilidade de diversidade genética. Ok, mas havia possibilidade de ter, já no início da condição humana, uma mente capaz de aferir a realidade, e isso não se tinha, ou não foi percebido isso, né? A quarta humanidade, ou quarta raça raiz, a raça Atlante, habitantes da lendária civilização Atlante, possuía um grande desenvolvimento tecnológico e psíquico, e aqui é importante que vocês saibam que há já de 4 milhões de anos para cá os registros documentais e também espirituais a respeito do início da Atlântida. Quando a Atlântida completou 1 milhão de anos, mais ou menos atrás, né, antes do tempo presente, houve um primeiro grande cataclisma nas 4 principais ilhas do continente, ou alguns círculos concêntricos daquele continente. Depois de 450 mil anos, houve um outro grande problema geológico, há 222 mil anos também, e o último grande abalo sísmico que destruiu a Atlântida na ilha de Poseidones, há 11.500 anos atrás, levando o fim daquela incrível civilização. Eu vou me reportar a essa quarta etapa da evolução humana de maneira mais acendrada no próximo bloco, que a gente vai discutir alguns aspectos muito interessantes, que tem a ver com algo que existe hoje na nossa atual quinta humanidade, que nós vamos estudar também daqui a pouquinho. Então, vamos para o nosso intervalo e já já nós retornaremos com o nosso programa O Mundo Oculto, aqui na Rádio Atlan. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso programa O Mundo Oculto. Hoje nós estamos tratando das 7 humanidades, ou 7 raças raízes, dentro do conceito que Blavatsky trata da doutrina secreta. E eu disse no final do bloco anterior que nós iríamos desenvolver alguns aspectos interessantes em relação à questão da Atlântida, né, da quarta raça. Primeira coisa que a gente tem que ver como característica da raça Atlântida, da quarta humanidade, como se diz, os corpos físicos, eles tinham uma estatura menor que os lemurianos, que tinham de 7 a 9 metros de altura. Há um desenvolvimento
na cultura atlante, no povo atlante, no ser humano atlante, vamos assim dizer, de capacidades psíquicas como telepatia e também clarividência. E há um aspecto muito curioso, eu já me referi a isso mesmo até em minhas lives no meu canal no YouTube, que é o fato de que é a partir da quarta humanidade que nós vamos ter o surgimento de um tipo de instituição cujo objetivo é preservar o conhecimento espiritual. E aqui eu estou me referindo à origem, à gênese das escolas iniciáticas, que têm o seu início no período Atlante, mas por uma razão. A raça Atlante, ou o período Atlante, ou a Atlântida, ela foi marcada por uma série de fatores de muito conflito, de muito litígio, de chegada de seres extraterrenos que vieram de outros planos existenciais. Literalmente, esses seres vinham guerrear aqui na Terra naquele período. E também há o surgimento aqui de uma classe de magos, chamados magos negros, né? A atitude de usar o conhecimento em benefício próprio, desprezando as outras pessoas, né? E o uso do conhecimento para fins egoístas. Isso aqui promoveu uma decisão ou gerou na mente de alguns seres sábios como Hermes, Babbage e outros que lá existiam naquele período, e tenho a desconfiança que esses seres ainda existem, mas numa outra realidade aqui em nosso planeta, mas isso pode ser um tema para uma outra reflexão. Tanto Hermes quanto Babbage deliberaram que esses conhecimentos que eram disponibilizados de maneira aberta no período final da Lemúria e também na Atlântida, esses conhecimentos passaram a ser reservados aos iniciados. Então aqui tem o início das escolas iniciáticas e a preservação desse conhecimento. Foi uma sociedade altamente organizada, mas inclinada, já naquele período, ao materialismo e ao abuso de poder, né? Se vocês puderem investigar isso depois, vão ver que um dos fatos que ocasionaram a queda da Atlântida tem a ver com o manejo da energia da Lua, visando a destruição do que já existia na Lua naquele período, como forma de atravancar o processo evolutivo humano por algumas forças mentais aqui na Terra e extraterrestres. O objetivo, o propósito evolutivo do continente Atlante foi gerar capacidades psíquicas mentais, né? O desenvolvimento psíquico mental. E há um decréscimo também de algumas questões envolvendo a conexão espiritual. Ao mesmo tempo que o ser humano na Atlântida tem uma espécie de up intelectual, né, de crescimento intelectual, há um decréscimo da conexão espiritual da glândula pineal e também da glândula timo, né? E isso é importante a gente registrar porque é o seguinte: o aspecto intuitivo, racional, ele não se restringe à mera condição intelectiva. O intelecto é uma ferramenta utilizada por nossas forças espirituais, por nossa condição espiritual, para ler a realidade, mas é uma das forças. O aspecto mais profundo, de compreensão da unidade da vida, de um aspecto de maior percepção, tem a ver com a racionalidade mais profunda. Isso é importante registrar. Inteligência não significa necessariamente capacidade intelectual restrita. Inteligência tem algo a ver com desenvolvimento de imaginação, de vontade, de percepção acurada e de discernimento das coisas, de um modo mais organizado, menos robótico, menos mecânico, se é que eu posso colocar dessa maneira. Então esse é um ponto que a gente precisa entender de modo cabal, pelo menos no que nos foi fornecido pelo conhecimento arcano
ofertado por Blavatsky, Rudolf Steiner e tantos outros que estudaram e que receberam esse tipo de informação enquanto estavam encarnados aqui na Terra e cujo objetivo deles era e é, porque ainda trabalham no plano espiritual, fomentar o esclarecimento planetário humano. Então, temos esse aspecto aqui. Há 11.500 anos atrás ocorre o último grande cataclismo que envolve a ilha de Poseidones. A Atlântida, ela some do mapa, né? E no século XX, no meio de figuras maravilhosas que encarnaram aqui na Terra, como Chico Xavier, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Madre Teresa de Calcutá, há a figura de um médium fantástico, mesmo nível, mesmo quilate mediúnico que Chico, penso eu, conhecido como Edgar Cayce. E esse camarada, Edgar Cayce, ele disse em um dos seus transes mediúnicos que até o final do século XXI, muito daquilo que está submerso referente ao continente Atlântico voltará a emergir, inclusive pirâmides, artefatos, pergaminhos, objetos, relíquias. Ele chega a dizer que uma cidade inteira da Atlântida vai voltar a emergir até o final do século XXI. Mas isso tem uma razão de ser, porque haverá também, para a nossa raça, nossa condição humana atual, alguns cataclismas ou processos climáticos, geológicos, geomorfológicos que deverão mexer com a anatomia do mundo, se é que eu posso colocar dessa maneira, mas ainda no século XXI a gente vai ter a percepção desses lugares referentes à Atlântida, objetos, coisas, que o mar vai voltar a nos entregar, vamos dizer assim, né? Esse processo ocorrido na Atlântida de invasão de seres de outros mundos, chegada de seres como os capelinos que aqui aportaram, surgimento das escolas de mistérios, divisão da magia em dois grandes blocos, isso foi muito bem representado pelos filmes do George Lucas em Star Wars, né? Os Jedi e os Sith. Aquele período ainda está influenciando a humanidade atual, tanto é que há uma informação de que o que aconteceu em termos bélicos naquele período do desenvolvimento humano teve a sua continuidade no século XX com as duas grandes guerras, com os dois grandes conflitos bélicos de 1914 a 18 e de 1939 a 45. Então, basicamente, em linhas gerais, é o que nós temos a respeito da raça ariana, da raça atlântica. Agora vamos falar da raça ariana, né? Que é a nossa raça atual, o ciclo evolutivo atual. A humanidade atual em contínuo desenvolvimento intelectual e espiritual. Principais características da nossa civilização ariana, ou a quinta raça humana, ou a quinta humanidade, e só uma informação que eu penso ser importante. Esse termo ariano foi sequestrado pelos nazistas, né? Uma ideia torpe e imbecil, né, daqueles que estavam envolvidos com o Holocausto, de falar de uma raça humana superior às demais, né? Só que o termo ariano, ele é um termo voltado para a humanidade em total, para a humanidade em totum. O termo ariano significa valente, guerreiro, né, forte, corajoso. Então, esse registro aqui também é importante. Nossa quinta humanidade tem como característica a diversidade racial e cultural, a ênfase no desenvolvimento intelectual, ciência e tecnologia, e algo que ainda não ocorreu segundo os mestres espirituais, que é o equilíbrio entre o materialismo e espiritualidade. Portanto,
há um propósito evolutivo para a raça humana, no atual estágio, que é ter o equilíbrio entre a matéria e o espírito. Na verdade, uma espécie de integração harmoniosa entre mente, corpo e espírito, superando todos os problemas dos ciclos evolutivos humanos atuais. Dizem que a nossa condição atual ariana, ela é o ponto intermédio e de ultrapassagem da condição humana de um nível mais denso para o arco ascendente da espiritualidade. Se nós conseguirmos cumprir com o propósito evolutivo que nos foi estabelecido, pelo menos do ponto de vista ideal, né? Pelos mestres espirituais, que é ter essa integração mente, corpo e espírito, penso que isso talvez demore, é a minha modesta opinião, mas se a gente conseguir minimamente harmonizar o nosso lado espiritual com a nossa condição mental, racional, intelectual e o equilíbrio das emoções, ainda que num estágio incipiente, ou ainda que num estágio mínimo, mas que seja sólido, ou seja, que não hajam tantos desequilíbrios emocionais como a gente observa, com muita violência, com muita preocupação, ansiedade, porque tudo isso é descontrole emocional. E se a gente conseguir equilibrar isso de maneira satisfatória, a gente poderá dar o próximo passo, na verdade, poderá antecipar o advento da sexta humanidade, que ainda não tem um nome definido, nem como também a sétima humanidade, né? Mas isso, vamos procurar refletir bastante no próximo bloco do nosso programa, porque o materialismo, só para fazer uma reflexão rápida, o materialismo, ele ainda é extremamente forte na civilização humana. Os mentores espirituais dizem que nós não deveríamos estar agora tão materialistas como nós estamos, porque eles demarcaram, a partir de 69, que a raça humana, a partir de 1969, que no nosso ciclo atual nós já estaríamos entrando numa era da energia, numa era da informação, e esse materialismo já deveria ter se diluído bastante, coisa que ainda não aconteceu, o que implica dizer que nós estamos atrasados, segundo o planejamento da espiritualidade, para alcançar esse objetivo de maior alforria psíquica ou de maior alforria espiritual. Então, veja que se isso aqui for verdade, o que a gente está estabelecendo no nosso programa de hoje, que foi deixado como uma informação preciosa, advindo de Blavatsky, né? Através da sua doutrina secreta, nós temos estágios a cumprir, há um planejamento estabelecido pela espiritualidade, mas a espiritualidade talvez não observe um fato, ou talvez observe e não tenha como contrariar muito isso. Nós, seres humanos, temos o nosso livre-arbítrio e enquanto a gente está encarnado, muito do que se planeja não se concretiza, não no tempo estimado. Então, a gente tem que entender que há coisas que poderão acontecer ainda num tempo ainda muito longevo, como também nós poderemos antecipar algumas etapas. É algo que a espiritualidade não tem como ter um controle, vamos assim dizer, e a espiritualidade superior ela não visa um controle sobre a raça humana, ela visa um processo de ajuda, ainda que não interfira nessa condição humana. Então, no próximo bloco, e último do nosso programa de hoje, nós vamos tratar da sexta humanidade, a raça futura, e também da sétima humanidade. Vamos ao nosso intervalo e já já nós retornaremos com o nosso programa O Mundo Oculto aqui na Rádio Atlan. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa O Mundo Oculto aqui pela Rádio Atlan. Vamos nesse terceiro e último bloco do nosso programa de hoje fazer uma reflexão sobre a sexta e a sétima humanidades, né? A sexta raça raiz, ou a sexta humanidade, ela foi prevista para emergir na costa oeste das Américas. Isso representaria, ou representa, segundo as informações de alguns desses seres
evoluídos, né? Um salto evolutivo muito grande. As principais características que devem permear essa futura civilização será a integração espiritual, seres com maior integração espiritual e algumas capacidades intuitivas aprimoradas. E aqui eu também faço questão de abrir um certo parêntese, porque assim, mesmo que nessa tal suposta sexta humanidade surja seres mais intuitivos, isso não quer dizer que a condição humana deixará de lado a capacidade racional ou a sua percepção intelectual. Isso não vai deixar de existir, não funciona desse jeito. Né? Apenas o foco que a espiritualidade vai tentar fazer emergir no seio da civilização humana é que ela se torne mais intuitiva. E isso aqui implica num aspecto que tem a ver com as práticas milenares, com a atitude cultural multimilenar dos nossos irmãos do Oriente, que nesse sentido já são a semente, ou pelo menos eles já estão um pouco à frente do que nós ocidentais, nesse aspecto, porque eles já conseguem, pelo menos alguns dos indivíduos que recebem ou que nascem na condição cultural do Oriente, eles já recebem essa instrução, esse hábito, eles se habituam a meditar, a contemplar mais os aspectos da natureza. E isso aqui é muito interessante. Né? Então, vamos ter uma civilização, a sexta humanidade, que eles chamam, nos bastidores aí da espiritualidade, de seres mentais. Será a raça mental por excelência, com um aspecto adicional que não se tinha na Atlântida. Lá havia o decréscimo da conexão espiritual. No futuro, nessa suposta e vamos colocar o termo hipotético, né? Nessa hipotética sexta raça, provável, mas hipotética, nós vamos ter um maior equilíbrio espiritual, porque isso tem que ser produzido agora na atual raça ariana, atual raça humana, quinta raça. Nós temos que desenvolver a espiritualidade de par e passo com a nossa capacidade mental, racional. E quando surgir, eles dizem na costa oeste das Américas, uma nova raça irá emergir, mas todo esse cinturão aqui toda essa cadeia populacional que vem da América do Norte, passando pela América Central até a América do Sul, é que vai abrigar a sexta humanidade, também é uma informação que eles forneceram. Né? Mas isso é para um tempo que a gente não consegue localizar ainda, vai depender de uma série de fatores. E como eu disse no bloco anterior, nós podemos antecipar muita coisa. Porque se a humanidade atual ela virar o jogo, ou seja, ela deixa de ter a cor do materialismo como predominante e passa a ser uma civilização filosófica, científica e espiritual, essas características que nós estamos observando como prováveis de acontecer na sexta humanidade poderão ser vivenciadas no nosso atual estágio. Então tudo depende, na verdade, da condição humana. Uma outra face, um outro aspecto inerente a essa sexta humanidade, ou a essa sexta raça raiz, que, repito, não tem um nome ainda para ela, seria uma sociedade baseada em cooperação e harmonia universal. Mas aqui, é lógico, há sempre um vetor utópico, né, no meio desses planejamentos da espiritualidade. Mas, de fato,
nós não podemos ser a sociedade competitiva e agressiva que somos hoje. Já não deveríamos ser, na verdade, né? A cooperação, ela faz parte do nível de consciência daqueles que já conseguem ultrapassar a influência do aspecto material da vida, a influência das emoções, a influência das circunstâncias, a polarização não no lado animal da nossa natureza, mas a polarização no lado da consciência, desenvolvendo as faculdades internas do ser humano, né? E essa cooperação, ela ainda vai. Nós vamos necessitar ainda de muito tempo para que essa sociedade torne-se cooperativa, porque para que uma sociedade venha a ter essa característica, é fundamental que a ganância desmedida, o egoísmo acendrado também deixem de existir. Ou pelo menos reduzam a um ponto tal em que a cooperação ela prevaleça sobre os outros valores que a gente impõe durante a nossa vida. Então, tem esse aspecto aqui. Um outro ponto que é inerente a essa característica da futura raça tem a ver com a superação das limitações físicas e mentais atuais. Há uma ideia, há uma estratégia, há na agenda evolutiva humana a perspectiva de que nós possamos superar os limites físicos, o que implica dizer que nessa sexta raça, num grau avançado dela, o corpo físico não vai ser mais obstáculo para que o ser humano tenha a sua consciência. Na verdade, nesse futuro, o ser humano poderá poderá manipular o seu corpo físico de uma maneira muito mais livre, inclusive tornando esse corpo mais sutil, tornando esse corpo capaz de se adaptar a outras realidades planetárias, usando uma tecnologia de teletransporte, como também há uma perspectiva da gente poder transferir a nossa consciência para computadores, máquinas, androides, ciborgues, enfim. Há um aspecto aí que a gente precisa analisar e que está dentro de uma certa agenda produzida pela espiritualidade. Nesse futuro, o ser humano vai olhar para o campo áurico de outro ser humano e vai poder ler o que ele está literalmente pensando, sentindo, e a mentira não vai ter muito espaço nesse momento, né? Então, o propósito da sexta raça é concretizar a união entre o divino e o humano. O divino e o humano eu acho que não fica bacana, mas entre o espírito e o aspecto do sagrado e o ser humano, manifestando uma civilização mais desperta, iluminada, consciente. A sétima raça, ou a sétima e última humanidade, a chamada raça final, é o que completa a cadeia planetária de 7 mundos, né? Há uma previsão de que, nessa sétima humanidade, nós venhamos a nos tornar seres puros de luz, né? Haverá uma transcendência completa da forma física, e se os senhores e senhoras, amigos e amigas observarem, na codificação kardeciana, só para citar, Kardec fez uma espécie de hierarquia da evolução dos mundos, né? Mundos primitivos, mundo de provas e expiações, mundos regenerados, mundos felizes e mundos divinos. Ou seja, também ali há um planejamento da espiritualidade. Tirando um aspecto ou outro, há muita semelhança com os dois tipos de agenda, se vocês observarem bem. Na verdade, é uma agenda só, mas que a informação vai sendo repassada e adaptada aos vários níveis de evolução, níveis de consciência. Os mundos felizes, ou melhor dizendo, os mundos divinos que Kardec fala, é a sétima raça, a raça final, onde há a transcendência completa da forma física
e a unidade do ser humano com o cosmos de maneira integral. Inclusive, nesse período, não haverá mais necessidade do ser humano se fixar em planetas. Se haverá a transcendência do corpo físico, implica dizer que o ser humano vai poder participar de qualquer realidade universal, independentemente do seu corpo, ou com um outro tipo de corpo muito mais refinado que esse que nós estamos utilizando no atual estágio. O propósito dessa nossa sétima raça, ou da sétima humanidade, seria completar o ciclo evolutivo, preparando a humanidade para um outro ciclo que ainda nós não temos a menor ideia de como seria ou de como será. Mas isso são informações que a própria Blavatsky e outros que travaram esse tipo de conhecimento não aprofundou tanto assim. Eles não aprofundaram até por uma questão mesmo de estratégia, já que as raças humanas, ou que a humanidade, ela não tem como entender certos parâmetros informacionais sem que ela, faltando a ela convenção mental, né? Algoritmo mental para assimilar aquele tipo de informação. Fato é que essas 7 humanidades, esses 7 ciclos humanos, né? Esse processo ele não é tão fácil de ser entendido. Isso que eu estou passando aqui para vocês aqui em nossa rádio, em nosso programa de hoje, é apenas um esboço do que foi passado para Blavatsky, para outros que estavam na Terra, mas que não representa, digamos, a informação total. Então, no meio dessas informações aqui, há muita imprecisão, né? E que a gente precisa compreender que a época da produção da doutrina secreta, se ela hoje fosse realizar, talvez ela utilizasse outras informações e ela precisasse aprofundar algumas notícias, especialmente no que está acontecendo hoje com a transição planetária, nessa mudança de eras, né? Nós estamos terminando o ciclo da 5ª raça e indo para a 6ª raça, mas esse período aqui ainda é muito difícil de ser mensurado. A notícia que corre na espiritualidade, que eu já me referi no programa de hoje, é que nós estamos atrasados. Não há mais tempo. O tempo é exíguo para a gente completar determinadas fases do desenvolvimento. Precisamos, de fato, equilibrar nossa mente, dar ao nosso corpo mais vitalidade e dar à condição espiritual percepção e conexão com a nossa mente, o nosso viveka, como dizem os hindus, a nossa condição de discernimento. Se isso aqui acontecer, ou seja, se houver um equilíbrio, um alinhamento, dos chakras superiores, né? O chakra Sahasrara, o Ajna, o Vishuddha e o cardíaco, né? Se houver a conexão desses 4 chakras aqui, dizem esses seres que nós estaremos numa condição adequada para antecipar o futuro de uma 6ª raça, ou seja, um período da humanidade onde finalmente o bem suplantará o mal, ou seja, as forças evolutivas suplantarão as forças antievolutivas. Esse maniqueísmo de bem e mal a gente só coloca em termos didáticos para a gente compreender. Então, esse tema ainda está por ser conhecido, desenvolvido, e como a nossa atual geração não liga muito para esse tipo de temática, ele está reservado para ser melhor expandido no futuro, na futura geração, nas futuras gerações, que estas sim se habilitarão a perceber melhor do que o nosso ciclo atual o tema que os mestres deixaram como guia, como norte evolutivo para todos nós, né? Então, nós encerramos por aqui o nosso programa de hoje, o Mundo Oculto, nossa Rádio Atlan. Retornaremos em um outro momento com um outro tema relevante em nosso Mundo Oculto. Um abraço e até lá. A Rádio Atlan apresentou O Mundo Oculto. Você está pronto para abrir os olhos para um mundo novo? Apresentação: Josiane Antor.